os momentos em que os malaicas, os anjos, fazem dua a favor do muçulmano. Existem horas, existem momentos em que nós, como muçulmanos, nós, como seres humanos, os anjos, os malaicas fazem dua a nosso favor. Então vamos conhecer esses momentos, essas ocasiões, para também nós aproveitarmos esses momentos para ganharmos esses duas dos anjos, os duas dos malaicas. Nós sabemos que os malaicas são servos de Allah, obedientes, aqueles que não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Eles fazem o que lhes é ordenado na hora e no lugar que são ordenados a fazer o tal ibada. Esses são servos piedosos de Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum. Eles em nenhum momento desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Eles somente fazem, cumprem aquilo que lhes é ordenado. Anjos, os malaicas, quando fazem dua, pedem a Allah subhanahu wa ta'ala qualquer coisa, Allah subhanahu wa ta'ala aceita, responde positivamente. Allah subhanahu wa ta'ala ouve, escuta, aceita o dua dos malaicas. Caros irmãos, quais são esses momentos, essas ocasiões que os anjos fazem dua a favor do ser humano? Primeiro, os anjos, os malaicas, fazem dua a favor daqueles muçulmanos que completam os safos no salat. Nós podemos ver que é uma ação pequena, é uma ação ínfima, sem peso, sem valor, mas esta ação de completar os safos, de alinhar as fileiras dentro do salat, é uma ação apreciada por Allah subhanahu wa ta'ala. E no momento em que a pessoa alinha, no momento em que a pessoa completa os safos no salat, neste momento os anjos fazem dua a favor daquele que completa, a favor daquele que alinha os safos no salat. Este é o primeiro momento. Então não devemos achar e olhar como uma prática insignificante. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala aprecia esta ação, esta prática. Então temos que nos preocupar com esta ação, temos que nos preocupar com esta prática. Quando nós estamos no salat, temos que alinhar, primeiro completar, termos a certeza que dentro do saf não há uma lacuna, não há uma brecha, não há um lugar vazio. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: وَصُدُّ الْخَلَلْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ. Devem tapar as lacunas no saf, devem fechar os espaços vazios no saf. Por quê?
porque o Shaitan pode se intrometer, pode entrar naquele saf e começar a atrapalhar as pessoas. Então não devemos olhar como algo insignificante. Cada um fica aqui, outro fica lá, outro... Temos dentro ou no meio de um saf uma lacuna sem justa causa. E temos que alinhar as fileiras, porque é uma ação apreciada por Allah subhanahu wa ta'ala. Temos um hadith عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. De acordo com este hadith narrado por Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha, ela diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah wa malaikatahu, certamente Allah subhanahu wa ta'ala e os seus anjos, que são os malaicas, yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf, mandam bênçãos para aqueles que completam os safos, mandam bênçãos a favor daqueles que alinham os sufufos no salat. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Por isso, caros irmãos, esta é uma ação muito nobre, é uma ação muito importante. Nós temos que alinhar os safos. Temos que ter aquela consciência que tem que alinhar os safos. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam, antes de começar com o salat, sempre orientava os seus companheiros: Sawu sufufakum wa suddul khalal. Estejam enfileirados, estejam bem alinhados, tapem, preencham os espaços vazios. Esta era a orientação do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Infelizmente, nós damos muito trabalho aos nossos irmãos. Não temos aquela cultura de alinhar os safos. Não temos aquela cultura de tornarmos as nossas fileiras bem alinhadas. Não temos aquela cultura de preenchermos os espaços vazios. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. Aquela pessoa que preencher um espaço na fileira, no saf, que preencher um espaço vazio, Allah subhanahu wa ta'ala irá elevar os seus degraus nesta face da terra, assim como no Akhirah. No dia de Qiyamah, no Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala irá elevar os degraus daquele que preencheu um espaço vazio no saf. E o segundo lugar onde os anjos fazem doar ao nosso favor. E aqui, caros irmãos, quando se diz mandar bênçãos para alguém, o mandar bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala para com seus servos, já sabemos. E o mandar bênçãos dos malaicas é o doar a seu favor. Mandar bênçãos, quando Allah manda bênçãos para alguém, significa Allah subhanahu wa ta'ala, ele dirige os seus favores para o seu servo. Allah subhanahu wa ta'ala derrama sua misericórdia para com este servo. E Allah subhanahu wa ta'ala, acima de tudo, menciona o nome desse seu servo numa multidão dos servos piedosos. Diz: vejam o meu servo fulano, ele preencheu um espaço vazio, ele preencheu uma lacuna dentro do saf. Então, o preencher uma lacuna, um espaço vazio,
é uma ação nobre, é uma ação recompensável perante Allah subhanahu wa ta'ala. O outro lugar, caros irmãos, onde Allah subhanahu wa ta'ala, onde os malaicas fazem dua a favor da pessoa ainda julusika fil masjid ba'da al-intihai min as-salah, quando a pessoa permanece no masjid após o cumprimento de um salat obrigatório. Após o cumprimento de um salat obrigatório, se a pessoa permanecer no seu lugar, se a pessoa permanecer no masjid à espera do outro salat, isto é motivo dos anjos fazerem dua a seu favor. É motivo dos malaicas fazerem dua a seu favor. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, caros irmãos, de acordo com este hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: al-malaikatu tusalli ala ahadikum, os anjos eles mandam bênçãos, fazem dua para vós, para um de vós, madama fi musallahu alladhi salla fi, desde que a pessoa permaneça no lugar onde ele fez o salat, quer dizer, no masjid onde ele fez o salat. Malam yuhdith, e desde que a pessoa não perca o wudu, desde que a pessoa permaneça também com seu wudu. O que os anjos dizem? Os anjos dizem o seguinte: Allahumma ghfirlah, oh Allah, perdoa este seu servo. Allahumma arhamhu, oh Allah, derrame o seu rahma a favor deste seu servo. Esses são os duas que os anjos fazem a favor daquele que cumpriu com o salat e permaneceu no masjid à espera de um outro salat. À espera de um outro salat. Este é o segundo lugar, o segundo momento em que os anjos fazem dua ao nosso favor. O outro momento, caros irmãos, em que os anjos fazem dua ao nosso favor, ainda iyadatil marid, no momento em que nós tensionamos ou intencionamos visitar um doente, ainda iyadatil marid, quando nós vamos visitar um doente, no momento em que nós saímos para visitar um doente, aí os anjos fazem dua ao nosso favor. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. Este hadith, caros irmãos, narrado por Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, ele diz o seguinte, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: إذا عاد الرجل أخاه المسلم, quando alguém visita o seu irmão muçulmano, masha fi khirafatil janna, esta pessoa, do momento que ele sai da sua casa em direção ao seu irmão muçulmano, a fim de ir lhe visitar, este está a andar no Jannah. Naquele lugar em que ele está a andar, considera-se como paraíso, considera-se como Jannah, hatta yajlisa, até que ele chegue ao local.
Quando ele chegar lá no seu irmão muçulmano, فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ, quando ele senta-se para visitar o seu irmão muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala derrama sua bênção a favor deste servo. فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ. Se for de manhã, então Allah subhanahu wa ta'ala envia 70,000 anjos. Allah subhanahu wa ta'ala envia 70,000 anjos para fazerem dua a favor desse seu servo até o período da tarde. E se ele visitar no período da tarde, وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. Allah subhanahu wa ta'ala envia também 70,000 anjos, 70,000 malaicas para fazerem dua a seu favor até amanhecer. Essas são oportunidades, caros irmãos, que nós não devemos perder. São oportunidades ímpares. O simples fato de você visitar o seu irmão muçulmano que está doente, é no hospital, é em casa ou em qualquer lugar, Allah subhanahu wa ta'ala derrama sua misericórdia sobre si e Allah subhanahu wa ta'ala envia 70,000 anjos para fazerem dua a seu favor. Se for de manhã, vão fazer dua a seu favor até entardecer. E se for no período da tarde, vão fazer dua a seu favor até amanhecer. E outro lugar, outro momento, caros irmãos, em que os anjos fazem dua ao nosso favor, ainda ziyaratin akhil laka fillah. No momento em que a pessoa faz uma visita. Primeiro, era você visitar alguém que está doente. Agora é você simplesmente visitar alguém que é seu irmão por Allah. Simplesmente ele não está doente, simplesmente você quer visitar a ele. E esta é uma ação também apreciada por Allah subhanahu wa ta'ala. E é uma ação nobre, é uma ação recompensável perante Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. فقال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحبه في الله غير أني أحبه في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. Este hadith narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz que ouviu do Nabi sallallahu alaihi wasallam a dizer o seguinte, que certa vez zara rajulun akhan lahu fi qarya, um homem visitou o seu irmão numa determinada zona, num determinado distrito, numa determinada área. Fa arsadallahu lahu malakan. Depois Allah subhanahu wa ta'ala enviou um anjo em forma de homem para ir ter com aquela pessoa que ia visitar o seu irmão numa outra margem, numa outra zona. E perguntou, faqala aina turidu? Onde é que você vai? Ele respondeu, qala akhan li fi hadhihi al-qarya. Eu vim nesta zona a fim de visitar o irmão meu. Faqala, o anjo disse, hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha? Será que você vinha a agradecer a ele por um favor que ele fez a seu respeito? Ele disse, lá, não, ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Não, somente eu vim visitar a ele porque eu gosto dele por Allah.
E o anjo disse: Inni Rasulullahi ilayk. Eu fui enviado por Allah subhanahu wa ta'ala para vir ter consigo. Anna Allah ahabbaka. E vir te transmitir uma mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gosta também de ti, do mesmo jeito que gostaste do seu irmão por Allah. O simples fato de você amar alguém, gostar de alguém e visitar a ele somente por Allah. E começa a visitar a ele somente por Allah, não porque você está a restituir, porque às vezes nós visitamos quem nos visita. Se não me visita, também não lhe visito. Visitamos alguém porque me visitou na semana passada, então tenho que restituir para ele não pensar mal de mim. Então você somente visita alguém por Allah. E se visitarmos alguém por Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá amar-nos, irá gostar de nós, e Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvidas, vai enviar anjos para nós e fazerem dua a nosso favor. E an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. النبي صلى الله عليه وسلم disse: من عاد مريضا, quem visitar doente, أو زار أخا له في الله, ou simplesmente quem visitar seu irmão é Allah subhanahu wa ta'ala. Nadahu munadin, uma voz de anjo diz o seguinte: Tibta wa taba mamshaka, você escolheu uma boa coisa, você fez boa coisa. Wa tabawwa'ta min al-jannati manzila, e já preparaste lugar no Jannah. Já preparaste, já garantiste espaço no Jannah. O fato da pessoa somente visitar doente ou visitar seu irmão muçulmano. E outro lugar onde os anjos fazem dua ao nosso favor, ainda dua li akhika bi dhahri al-ghaib, no momento em que nós também fazemos dua a favor do nosso irmão. Não precisa alguém dizer: irmão, faça dua para mim, para nós fazermos dua para ele. A pessoa pensou somente e faz dua para o seu irmão. E esta deve ser uma conduta de um muçulmano. Fazer dua a favor dos seus irmãos muçulmanos, sem que eles peçam para que você faça dua para eles. Não precisa você esperar que ele te peça para você fazer dua para ele. Você fazer dua a favor de alguém sem que ele saiba que você faz dua para ele. Esta é uma ação nobre, é uma ação recompensável, é uma ação que Allah subhanahu wa ta'ala ama e gosta. An Abi Darda radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahri al-ghaibi mustajabatun عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam, caros irmãos, diz neste hadith que da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajaba. O dua de muçulmano a favor do seu irmão muçulmano, sem que ele saiba, esse dua não tem barreira. Esse dua é aceite. O dua de muçulmano a favor do seu irmão muçulmano, sem que ele saiba, esse dua é aceite. Inda ra'sihi malakun, e Allah subhanahu wa ta'ala envia para este que está a fazer dua a favor do seu irmão, Allah envia um anjo
um anjo, somente para vir ter contigo, um anjo, kullama da'a li akhihi bi khairin, cada vez que você faz dua a favor do seu irmão, desde que seja algo benéfico, o que aquele anjo diz? Diz o seguinte: Amém, Amém, walaka bimithlihi, e que tenhas o mesmo que estás a pedir a favor do seu irmão. Eu estou a fazer dua a favor do meu irmão, ele nem sabe que eu estou a fazer dua a favor dele, e como recompensa disso, Allah envia um anjo também para fazer dua para mim. Amém, walaka bimithlihi. Por isso, caros irmãos, não perdemos nada. Não podemos ser egoístas até no doar, sermos avarentos até no doar. É porque ele não pediu, então não vou fazer doar. Temos que ter esse hábito. Aliás, isto é hábito de que nós nos amamos, nos gostamos, não temos rancor. Isso é sinal da existência de imã, da existência da fé nos nossos corações. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dos verdadeiros crentes no Sagrado Alcorão, uma das qualidades que esses verdadeiros crentes têm, e Allah subhanahu wa ta'ala os elogiou, é eles fazerem dua a favor dos seus irmãos. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Esses duas todos que os crentes fazem a favor dos seus irmãos crentes. E, caros irmãos, no Sagrado Alcorão nós temos muitos versículos que falam da importância, que falam do dua que os crentes fizeram a favor dos seus irmãos crentes. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala orientou ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam a fazer dua a favor dos crentes. Allah diz no Sagrado Alcorão: fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wal mu'minat. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله سبحانه وتعالى diz no Corão: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Entre os crentes, uns dos outros, eles são aliados, são irmãos. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. E Nuh عليه السلام diz: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. Assim como vemos esses versículos, os profetas passados faziam dua a favor dos seus irmãos, faziam dua a favor dos crentes. Outro lugar, caros irmãos, onde os anjos fazem dua ao nosso favor, ainda ta'alim nas al-khair, no momento em que nós ensinamos o bem às pessoas. Quando nós transmitimos boas coisas às pessoas, coisas benéficas às pessoas, neste momento Allah subhanahu wa ta'ala envia anjos para fazerem dua a nosso respeito. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith narrado por Abu Umama radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. Allah subhanahu wa ta'ala, os seus anjos, as formigas nos buracos, os peixes no mar, fazem dua a favor daquele que transmite o bem na sociedade. Fazem dua a favor daquele que ensina boas coisas à sociedade. Tudo aquilo que é benéfico na sociedade, todo aquele que ensina, transmite à sociedade bons valores, bons ensinamentos,
esses merecem o dua, merecem o dua dos anjos. Inna Allah wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ard hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Fazem dua, mandam bênçãos a todo aquele que transmite o bem na sociedade. O contrário disso, se você transmite coisas feias, má conduta na sociedade, eles também mandam maldição e mandam nada. A conversa continua depois de uma breve pausa. Quando nós saímos, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Quando a pessoa dorme com wudu, quando a pessoa vai à cama dormir com tahara, com wudu. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. Este hadith diz que aquela pessoa que dormir purificado, que dormir com wudu, Allah subhanahu wa ta'ala envia um anjo para fazer dua para esta pessoa até você amanhecer. E ele, o anjo diz: Allahumma ighfir li abdik, oh Allah, perdoe o teu servo, fa innahu bata tahiran. Por quê? Porque ele dormiu com wudu. Oh Allah, perdoa o teu servo, ele dormiu com wudu até amanhecer. Aquele anjo a fazer dua a seu favor. Então nós não podemos desperdiçar essas oportunidades, caros irmãos. O simples fato da pessoa só dormir com wudu, dormir com tahara, então não custa nada antes de você dormir, fazer wudu e dormir com wudu. Não é obrigatório, mas é recomendável, porque vamos ganhar esse dua dos anjos. E por último, para hoje, o momento em que os anjos fazem dua a nosso favor, ainda tanawulika sahur, no momento em que nós comemos aquela refeição de sahur. Queremos jejuar, é jejum obrigatório ou é jejum facultativo, é sunnah. Antes da pessoa iniciar o jejum, é recomendável a pessoa tomar a refeição de sahur, aquilo que nós chamamos de taco, sahur. Esta refeição é muito benéfica, e dentre os benefícios que esta refeição de sahur temos neste hadith a Ibn Umar radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. Allah subhanahu wa ta'ala e os seus anjos, eles mandam bênçãos a todos aqueles que tomam a refeição de sahur. Todos aqueles que tomam esta refeição de sahur, eles, Allah subhanahu wa ta'ala e seus anjos mandam bênçãos a favor deste indivíduo, a favor desta pessoa. Alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna qailan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.